Vamos lá. Carolina de Almeida. É possível a quem se converteu ouvir vozes de demônios? Motivo da pergunta. Já ouvi pessoas afirmarem que mesmo pós-conversão permaneceram a ouvir vozes de demônios, mas duvidei. Tá. Sim, é possível, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado agora, porque de repente a pessoa é um paciente psiquiátrico, ele é um esquizofrênico. E na esquizofrenia, olha que loucura, gente. 80 e poucos por cento, bota aí, entre 80 e 85% dos casos de esquizofrenia tem a audição de vozes. É menos de 15% que tem avistamento de vultos. Então a grande quantidade da paranoia, da esquizofrenia, da fuga da realidade, está na audição de vozes. Então tem muito, e como ambiente cristão tem muito disso, ouvir Deus, ouvir anjo, ouvir demônio, ouvir não sei o quê, os esquizofrênicos, eles se misturam dentro da igreja e eles acabam sendo profetas, sendo pessoas que têm um chamado de libertação porque ouve o demônio falando. Tem que tomar muito cuidado, tá? Não é que eles se infiltram porque eles são mal intencionados. Não, porque eles de fato acreditam que eles estão ouvindo Deus, ouvindo o diabo, ouvindo voz de anjo e tal. E tem muitos, a maioria, inclusive, são pacientes esquizofrênicos, tá? Então tem que fazer uma análise aí para saber o nível dessa oitiva, quanto ela ouve, em que nível ela ouve, tá? Quando eu vim do satanismo, quando eu me converti, eu ainda tinha uma hipersensibilidade espiritual. Eu via demônio, eu ouvia demônio. Era uma desgraça a minha vida. Minha vida era uma desgraça, não tinha paz. Eu não dormia, não almoçava, era uma desgraça, tá? O que eu fiz? Eu sempre fui um cara muito esperto. Eu dobrei meu joelho um dia no altar da igreja. Igreja tradicional, você nem vai lá no altar ajoelhar. Eu fui lá no altar, me ajoelhei e orei a Deus e falei assim, Senhor, se o Senhor quer que eu continue vendo demônio e ouvindo demônio, então o Senhor me dá estrutura para suportar isso aí, porque eu não estou suportando. Mas se o Senhor entende que isso é irrelevante, que eu posso fazer tua obra sem estar vendo isso, me permita ver ou ouvir só quando for a sua extrema vontade extremamente relevante. Senão, tira de mim. Tá? E aí eu passei a não ter mais esse tipo de avistamento e de audição, tá? Mas o que é interessante? Interessante é procurar terapia. Por quê? Porque na terapia você vai acabar tendo análise do profissional, no caso a Francine, psicóloga, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, olha, cognitivo do pensamento e comportamental do comportamento, a forma como você pensa, a forma como se comporta, ela é pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental pela PUC, tá? Então ela tem um alto grau, assim, não só de formação, como de pós-graduação, e ela atende online, ou seja, as pessoas de qualquer lugar do mundo podem ter como sua psicóloga, como sua terapeuta profissional com CRP, a Francine, tá? Francine eu super recomendo, primeiro, porque eu sei a profissional que ela é, eu sei a mulher que ela é. Ela tem conhecimento de batalha espiritual, o mesmo conhecimento que eu tenho. Tem muitas pacientes dela que perguntam para ela, olha, Fran, você pode pedir pro pastor Carlos se isso que eu tô pensando é coisa do demônio? Não. Se a paciente pede, ela me pergunta. Tem paciente dela que faz pergunta do Carlos Ribas Responde, né? Que não consegue fazer pergunta no programa porque estuda à noite, daí ela manda pergunta pra Francine, eu nunca posso estar no Carlos Ribas Responde, pergunta pra ele. Aí eu mando áudio pro paciente, irmã, tudo bom? Pastor Carlos aqui e tal. Então, assim, eu aconselho muito, se você tá passando por qualquer tipo de dúvida em relação à espiritualidade, no caso, não sabe se é doença mental, faz terapia, tá? É tua linguagem. Uma psicóloga como ela fala a linguagem que você fala, tá bom? Faça terapia, é saúde mental, é bem-estar. Se você tem problema de emoção, crises emocionais, depressão, ansiedade, tá passando por luto, separação, problema com os filhos, problema no ministério, na igreja, faça terapia, tá? Melhor coisa que tem é fazer terapia. Amanhã é dia do Matheus fazer terapia. Matheus faz terapia com uma pastora, que é a Gisele, uma amiga nossa, e ela é psicóloga, e ele faz. E eu também faço com a Gisele. Tá? Eu confesso que eu faço mais espaçadamente. Tá? Eu espero juntar um pouquinho de demanda e vou lá. Até falei pro Matheus, manda um abraço pra Gisele e fala que daqui a pouquinho eu vou lá marcar uma sessão com ela. E eu faço terapia com uma pastora. Por quê? Eu jamais vou fazer terapia com uma pessoa que não é cristão evangélico. Jamais na minha vida. Nossa, terapia à distância.
Terapia à distância é a mesma coisa que a terapia presencial. A Francine vai, na primeira sessão, na primeira consulta, a Francine vai explicar como funciona o setting terapêutico online, como que você deve proceder na sua casa, o ambiente que você tem que escolher, você sozinha numa sala. Se tem gente na sala, na casa, coloca uma caixinha de som perto da porta para ficar uma musiquinha indo pro corredor, para as pessoas da casa não ouvir o que você está falando. Tem umas técnicas que foram formadas para que você tenha um ambiente seguro aí na sua casa para fazer terapia online. A Francine atende aqui do estúdio, super fechado, ela fica sozinha no estúdio. Não, na verdade ela não fica sozinha, às vezes o cachorro fica com ela. Mas o cachorro não fala nada pra ninguém, tá? E assim, é muito bom. Eu vou falar pra vocês, tá? Eu vou falar pra vocês. A minha psicóloga, o consultório dela é a 3 quadras aqui de casa. Não, 1, 2, 3, 4 quadras aqui de casa. Eu prefiro fazer online do que andar 4 quadras e ir lá. Eu tenho que achar estacionamento, eu tenho que subir 8 andares de elevador, eu tenho que sentar numa sala de espera, esperar a minha hora, aí sai o paciente que ela estava atendendo, me vê sentado ali. E como ela é pastora, ela atende um tanto de crente, aí o paciente fala, olha, o pastor Carlos tá aqui. O que será que o pastor Carlos tem? Entendeu? Eu tenho essas paranoia. Então eu prefiro fazer online. Eu tô na minha casa, eu não tenho que me arrumar uma hora antes, eu prefiro fazer online toda a vida, porque terapia não tem contato físico. Agora, o fisioterapeuta precisa te torcer lá, aí é diferente. Mas terapia funciona muito bem online. Eu sou o cara do online, eu aposto minhas fichas todas no online, tá bom? Comodidade, você não perde tempo. Você pode escolher o terapeuta. Ó, pensa comigo, você mora lá no Acre, tá? Amo o Acre. Eu tenho pastores amigos lá no Acre. E de repente, lá no vilarejo que você mora, na cidadezinha do interior que você mora, não tem psicólogo. Ou tem, mas é um cara xamã lá dos índios, ou é um espírita, ou é um ateu, ou é, sei lá, ou é uma pessoa que te conhece muito, você não quer abrir o segredo, porque de repente você é ali da comunidade. Você tem a chance de escolher a terapeuta que você quer de qualquer lugar do Brasil. A Fran tem pacientes da Europa, dos Estados Unidos, de vários estados do Brasil. É uma benção, né? Ó a Raquel, ó, deixa eu tirar isso aqui, peraí. Raquel, eu faço terapia com a doutora Francine à distância e sou pastora. A pastora Raquel faz terapia com a Fran. A pastora Raquel é uma bênção de Deus e surte muito, 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 muito efeito, tá bom? Então, gente, eu aconselho fortemente terapia online, tá? Vocês lembram quando, antes da pandemia, o pessoal falava, faculdade online não tem o mesmo valor que faculdade presencial? Pois é. E agora? Agora tem faculdade de psicologia online, Não, o CRP não liberou. Não liberou? O CRP não liberou. Mas tinha curso, a UNO Chapecó estava fazendo módulos híbridos, Sim, mas não é online. Você tem que ir lá fazer presencial também. mas tem matérias online. Não, é remota que chama. Mas não é em casa assistindo? É, mas não é online, tem que ser presencial. A matrícula é presencial. Tá, mas a pessoa assiste em casa ou na universidade? Ela assiste em casa, porém a matrícula é presencial porque os... Ok, é remoto, mas tem cursos inteiros online e tem o mesmo valor do que o presencial. A Francine, ela já se queima, porque é psicóloga, e se eu falar qualquer coisa contra a psicologia, ela se queima. Mas calma, Não, domina, psicóloga, domina. não liberou. Mas ela está explicando que o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, não liberou. Mas tem componentes que a pessoa pode fazer à distância. Inclusive, na pandemia, teve componentes à distância, não é? Não tem a universidade online inteira, mas de forma híbrida tem. Hoje você pode fazer muitas coisas online, com a mesma qualidade que você faria presencial. E pegando esse gancho, a terapia online, a mesma qualidade do que presencial. Eu estaria errando se eu falasse que você não pode estudar online, mas você pode fazer terapia online, porque daí eu estaria dando um tiro no meu pé, porque eu dou aula online para vocês, não é? Então, sim, vocês podem fazer, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, por favor, clique no joinha e ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Se inscreva e eu te encontro por aí aqui no YouTube.